Olá amigos, sejam bem-vindos. Estou de volta aqui no canal para mostrar para vocês mais um vídeo. No vídeo de hoje quero mostrar como editar duas imagens para transformar em uma única imagem, fazendo com isso uma composição. Uma foto eu capturei com muita informação nas altas luzes, a outra foto eu capturei com bastante informação nas sombras. Logicamente que aqui eu capturei com boas informações na sombra, bacana, as altas luzes estouraram. Aqui eu capturei com bons detalhes nas altas luzes, as sombras estouraram. E o que nós vamos fazer? Juntar as duas para tornar a imagem muito mais equilibrada. Tenho certeza que você vai gostar, acompanhe aí. Mas não esqueça depois de deixar seu likezinho se gostou, tá certo? E se você não é inscrito, vai lá no canal, do lado direito tem inscrição, clica em inscrição e do lado de inscrição tem um sininho. Esse sininho você clica e passa a receber as informações de quando tem vídeo novo. Então vamos lá, chega de conversa, vamos lá. Bom, eu estou aqui dentro do Bridge, extensão do Photoshop, como sempre eu faço, né? E aqui dá para você ver as imagens que eu vou tratar agora. Eu tenho aqui o nosso amigo Gilberto Rossi, e eu tinha aqui uma condição de luz bastante ruim, né? Ruim no sentido que eu queria fotografar o Gilberto Rossi, queria fazer o pôr do sol, que está maravilhoso lá no fundo, como vocês podem ver aqui, e queria que aparecesse o rosto dele e ele lá na imagem perfeitamente, bem como essa área aqui, que não era a área do pôr do sol, que era a área das sombras aqui, das montanhas aqui, né? E com isso eu poderia fazer uma foto, tentar recuperar altas luzes, tentar recuperar as sombras, mas realmente nós vamos abrir aqui as altas luzes que foram aqui, privilegiei aqui as sombras, ou a exposição, fotometrei mais as sombras, é o que aconteceu. Então eu posso recuperar aqui um pouco a sombra. Ah, que beleza, ficou bacana. O nosso amigo Gilberto ficou muito bem na foto, aquela coisa toda, mas a parte de cima está estourada. Vou recuperar altas luzes, pode ver que não conseguiu recuperar. Tem muita área aqui que está completamente lavada, não tem informação nenhuma. Eu posso voltar aqui, mas vocês podem ver aqui, ó, essas áreas aqui não tem informação nenhuma, não vai ter como a gente poder usar as cores aí, realmente a luminosidade que estava no momento da captura, tá certo? Então, o que aconteceu nesse momento aí da captura? Se eu estivesse capturando com a minha D850, eu podia fazer uma foto assim, ó, mais escura, usar o céu como está aqui e clarear as sombras, porque eu tenho 5, quase 6 pontos para poder recuperar. No caso da Z6, que essa foto foi feita com a Z6, eu não tenho tanta amplitude assim para poder recuperar tanta área de sombra e tanta área de altas luzes. Inclusive vocês acabaram de ver aqui que não conseguiu recuperar as altas luzes nessa imagem aqui. Então a solução que eu encontrei e que você encontra fazendo paisagem, né, fazendo foto de noiva contra a luz, enfim, uma série de outras possibilidades que você vai fazer. Uma foto de uma flor contra o sol, contra uma luz muito forte. É você usar duas exposições. Aí se eu usasse o flash, bom, se você usar o flash resolveu o problema, você põe a exposição para dar uma preenchida aqui apenas no rosto do nosso amigo e deixa a exposição bacana, tá certo? Mas não é o caso, eu não tinha flash na mão lá, eu não gosto de usar muito flash, ficar carregando flash, então eu preferia fazer duas fotos. Então eu pedi para o nosso amigo Gilberto Rossi ficar paradinho, né, o máximo possível, para a gente poder compor uma imagem, fazer duas imagens para poder fazer dessas duas imagens uma imagem só. Então isso se chama composição, né? Então eu tenho aqui bacana o céu e eu tenho aqui bacana a parte de baixo. Então vou selecionar as duas imagens e vou abrir no Camera Raw. Muito bem, aqui está no Camera Raw. Então o meu objetivo nessa foto não é recuperar as altas luzes aqui, já vi que não dá, e a minha preocupação é realmente deixar as sombras aqui em ordem. Então eu vou buscar informação aqui nas sombras, olha lá, consegui. Vou fechar um pouquinho as altas luzes aqui da grama aqui e da vegetação, né? E ó, fechar um pouquinho mais aqui também o branco, tá?
Vou abrir um pouquinho mais a exposição aqui para pegar mais o rosto dele aqui, tá? E eu quero realmente deixar ele em evidência nessa imagem. Eu não quero que fique aparecendo muito em destaque essa parte dos buracos aqui. Inclusive essa parte aqui de baixo eu vou tirar depois no Photoshop. Então eu vou pegar um filtro degradê aqui, ou uma cortininha, né? Tá aqui em cima, você vem aqui. No caso do Lightroom, vocês têm também esse mesmo filtro degradê aí, está só posicionado em outro lugar, como eu sempre falo aqui. O Camera Raw e o Lightroom é a mesma coisa, só muda a disposição das ferramentas aí, tá certo? Então eu vou pegar aqui, vou escurecer bem aqui a exposição, vou escurecer as altas luzes, exatamente para mim conseguir pegar e escurecer essa área aqui, que eu não quero que fique muito em destaque aqui não, porque tá muito feio esse buraco aqui, né, o caminho onde o pessoal passa. Eu vou clarear um pouquinho mais aqui, para não ficar tão escuro também, né? Vou clarear esse outro aqui, essa outra cortininha que eu coloquei aqui, beleza. Então, o rosto dele, o chapéu para mim tá bom, aqui para mim tá ótimo, tá certo? A sombra que eu coloquei aqui embaixo vai deixar em destaque mais a parte daqui da vegetação e da montanha aqui na frente e ele. Então, para a parte de altas luzes, eu não vou me preocupar, aqui vai ficar estourado do jeito que está aqui. Minha preocupação vai ser realmente só com a parte da sombra nessa imagem. Nessa outra imagem, nós vamos tratar de forma diferente. A minha preocupação não é a parte escura, a minha preocupação é só a parte das altas luzes. Então eu vou recuperar mais altas luzes, vou aumentar o branco aqui, vou aumentar um pouquinho aqui as cores, né? Eu vou puxar um pouquinho mais para o amarelo, vou puxar um pouquinho mais para o magenta aqui, para dar um destaque maior aqui nas luzes aqui em cima, tá? Vou dar um pouquinho de clarity aqui para melhorar um pouquinho a claridade aqui na parte de cima. Então veja bem, essa imagem eu tenho do meio para baixo ideal, e essa imagem eu tenho, não é bem no meio, né? Mas daqui para cima ideal, tá certo? Feito isso, vou corrigir as duas imagens a nível aqui de... Já está aqui, remover aberração cromática, automaticamente já o Camera Raw já colocou para mim. Então eu vou abrir no Photoshop. Então vamos para o segundo passo aqui para a gente poder fazer a composição. Se não tivesse o nosso personagem aqui, o Gilberto, se fosse só a paisagem aqui, vocês podiam fazer a mesma coisa, porque numa paisagem nessa circunstância, principalmente quem tem sensor que não tem muita latitude, que não significa, perdão, que você não tem muita recuperação de altas luzes e sombras, né? Então aqueles que têm os sensores que são muito pobres na recuperação de altas luzes e sombra, esse tipo de técnica é o ideal, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho as duas imagens aqui, eu vou pegar essa imagem de cima, vou dar Ctrl A, Ctrl C, eu copiei, Ctrl A eu selecionei a imagem toda, Ctrl C eu copiei, e agora eu venho aqui nessa imagem e vou dar Ctrl V. Ctrl V, então eu tenho aqui, se vocês olharem aqui do lado direito, nas layers aqui embaixo, do lado direito, vocês vão ver que eu tenho a foto aqui em cima e a foto embaixo, a outra imagem, uma sobreposta da outra. Lógico, eu fiz essas duas fotos na mão, elas estão alinhadíssimas, o horizonte, o nosso amigo Gilberto, não, elas não estão 100% alinhadas. Então, nesse caso, o que eu preciso fazer, antes de qualquer coisa, é alinhar as imagens. Então, seleciona aqui, coloca os olhinhos aqui, seleciona as duas aqui, Shift no primeiro, Shift no segundo, selecionou as duas imagens aqui, tá? Eu vou aqui em Edit, olha lá, Auto Alinhamento de Layer. Então, vai alinhar minhas layers, pode ser automático aqui no projeto, tem perspectiva, colagem, mas é automático aqui. Automático. Veja como entortou a imagem aqui e colocou uma sobre a outra perfeitamente. Então, mesmo que eu não estando usando o tripé, ela colocou as duas imagens perfeitamente, uma em cima da outra, tá certo? Ok? Olha lá. Então, nós estamos agora com as imagens, vocês podem ver que uma imagem está bem sobre a outra. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero revelar da parte de baixo esse céu maravilhoso que está aqui. Então eu vou pegar a primeira imagem aqui, selecionei da layer que está aqui em cima, tá? Que é a foto que aparece aqui na tela. Selecionei aqui a layer 1, vou colocar uma máscara. Eu cliquei aqui embaixo nesse quadradinho aqui, nesse quadradinho que tem um redondo aqui no meio, um furo aqui no meio, né? Então aqui é uma máscara. Coloquei a máscara, ela está em branco,
Para mim revelar o que está embaixo, eu preciso pintar de preto. Então eu tenho que colocar aqui na minha cor, primeiro plano aqui preto, já está em preto. Se você se não tiver em preto, basta você clicar aqui nesses dois, nessa flechinha aqui para tirar que estava embaixo e pôr para cima. Você só clicando aqui, ó, já muda para cima. Se não tiver, se tiver outra cor aqui, né? Vocês podem usar aqui, clicando do lado aqui nos dois quadradinhos aqui, que ele vai voltar o preto e o branco. Então eu vou colocar preto, vou clicar em cima de um pincel, vou pegar um pincel suave, né? Então eu peguei um pincel suave aqui, escolhe um pincel suave, tá? Aqui na intensidade eu vou colocar opacidade, pode colocar 30, 35, o flow pode ser 100%, o resto tudo normal, só vou mudar mesmo aqui a opacidade. Peguei o pincel, aparece o pincel, eu posso determinar o tamanho do pincel aqui para a área. Então como que eu determino? Você pode vir aqui nessa flechinha aqui do lado aqui onde está o pincel aqui, e você pode escolher aqui o tamanho, size. Então você pode escolher o tamanho que você quiser. Aqui vai ficar pequeno, olha como ficou pequenininho aqui, e aqui vai ficar super grande. Então você pode escolher como você quiser. Se você não quiser abrir lá em cima, só clicar do lado direito do mouse em cima da imagem, vai aparecer aqui e você pode regular tranquilamente, tá vendo? Então eu vou regular um tamanho grande porque é uma área grande que eu vou pintar, né? Então, preto, pincel, suave, e agora eu vou, aos poucos, eu vou colocando a imagem de baixo na minha imagem para ficar igualado o céu como está na parte de baixo. Por que eu estou passando várias vezes? Porque é 34%. Se eu colocar 100%, cada vez que eu passar aqui, já vai deixar a imagem como ela deveria ser, ó, tá vendo? Tá? Então, eu vou pegar aqui. Ah, Fran, você entrou na parte de baixo, olha lá, escureceu a parte de baixo, escureceu o nosso amigo, como que vai fazer? É só voltar no branco. Então, em vez de deixar o preto aqui do lado esquerdo, aqui embaixo, eu clico branco. O preto, ele revela o de baixo, e o branco, ele apaga o que você fez. Então, no caso aqui, eu vou aqui embaixo, ó, bem com cuidado aqui, né? Olha lá. E vou apagando, né, a área que eu quero da imagem. Então eu vou diminuir o meu pincel aqui, vou pintar ali, olha lá, o rosto do nosso amigo Gilberto. Bom, muito bem, eu vou pegar agora, com a primeira layer aqui do lado direito selecionado, vou dar Ctrl Shift Alt E, Ctrl Shift Alt E, na sequência, e vai, o Photoshop colocou uma imagem que seria a junção das duas de baixo, né? Então as duas de baixo já não estão valendo mais nada, está valendo a de cima. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é cortar a imagem, então eu vou cortar, vou tirar aqui, ó, um pouquinho do que está ruim aqui, tá? A outra coisa que eu ainda ficou um pedaço embaixo aqui, ó. Então eu vou tirar mais um pouquinho aqui. Tirou. Eu vou usar aqui a ferramenta de laço tool para selecionar aqui essa pedra que está aqui. Venho aqui em fio e dou Content Aware. Então vai desaparecer aquela coisa que estava aqui no meio do caminho atrás do Gilberto. Sumiu. Muito bem. Então eu posso agora fazer essa imagem ter Sharp, né? Eu vou dar Ctrl J para duplicar, Ctrl J, né? A imagem vai duplicar aqui, duplicou, então nós temos duas imagens. Na primeira imagem eu vou aqui em filtros, outros, High Pass, ou alta frequência em português, para dar um pouquinho de detalhe a mais na imagem. Vou dar 3.5 aqui, acho que está bom. Venho aqui e coloco Overlay. Então vocês podem ver, olha, antes. Vamos dar uma ampliada aqui. Antes e o depois. Olha aqui a grama aqui embaixo. Ó. Vocês podem ver aqui embaixo. Antes e depois. Antes e depois. Tá? Então a imagem que estava completamente distorcida. Uma tinha realmente detalhe nas altas luzes e não tinha nada na sombra. A outra tinha detalhe na sombra e não tinha nada nas altas luzes. O que eu fiz? Uma dupla exposição. Uma exposição para sombra e uma exposição para altas luzes, depois eu fiz uma composição. Então essa foto não foi inventada, é exatamente no mesmo lugar, o mesmo céu, a mesma pessoa. Simplesmente eu usei dupla exposição para facilitar. Isso se pode fazer numa lua,
Se você quer pegar a cidade no primeiro plano e a lua no segundo plano, e a lua está muito diferente a exposição do que a primeiro plano, você pode fazer dupla exposição também e fazer exatamente como eu procedi aqui. Bacana? É isso aí, pessoal. O que a gente tinha para hoje, mostrei para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá certo? Deixe o seu comentário. Fique em paz, fique com Deus e até a próxima.